dia, irmãos. Tudo bem? Bom, irmãos, eu vou iniciar com os irmãos os nossos estudos no livro de 1 Coríntios, durante esse primeiro semestre. A carta de 1 Coríntios, ela é bem extensa, ela tem 16 capítulos e, pelas minhas contas, eu tenho somente 6 aulas. Obrigado. Pelas contas aí de um semestre, né, são apenas 6 aulas. Então, irmãos, o objetivo é apresentar a carta aos irmãos e levantarmos, irmãos, acho que não apenas os pontos mais relevantes, tudo é relevante, tudo é útil, tudo é importante na carta, mas nós vamos seguir uma ordem cronológica na carta e considerar os fatos mais importantes que eu julguei trazer para os irmãos nesse primeiro semestre. Não vai dar para tratar de todos os aspectos, infelizmente o tempo não vai permitir, mas nós vamos fazer uma abordagem em alguns pontos bastante específico, bastante explicado, né? bem trabalhado nesse sentido. Irmã, muito obrigado, hoje eu trouxe a minha garrafinha, mas põe aqui, pode pôr aqui que eu bebo da senhora, não tem problema. Eu vou deixar aqui. Muito obrigado, irmã. Hoje eu trouxe uma garrafinha de água. E aí nós vamos, na carta de Coríntios, eu entendi que seria mais importante nós vermos os problemas da igreja, nós visualizarmos os problemas. Aí você pode pensar, esse rapaz aí gosta de novela mexicana, né? Quer ficar procurando aonde tem problema para ficar trabalhando nesses pontos aí. Não é esse o objetivo. A carta tem muita doutrina, e muita doutrina boa. E hoje, basicamente, eu quero trazer 2 ensinamentos para os irmãos, e um deles, especificamente, é doutrina, no sentido de como Deus enxerga a nossa igreja. E depois, algumas dificuldades que nós vamos já identificar logo no capítulo 1. A primeira carta aos Coríntios, ela tem 16 capítulos. E se você pegar os 4 primeiros capítulos, são tratando de problemas. Problemas relacionais, problemas entre irmãos, problemas de relacionamento na igreja. E aí, se você pensa matematicamente, 4 capítulos de 16 são 25%. 1 quarto, né? 1 quarto da carta. Paulo escrevendo 1 quarto da carta, alertando, instruindo, corrigindo, exortando os irmãos a melhorarem a comunhão, a corrigirem o relacionamento deles no meio em que eles viviam. Então, a primeira parte que nós vamos fazer agora é ver aonde a igreja nasceu, como que ela nasceu e em qual contexto ela nasceu. Então, quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias lá no livro de Atos. Eu falei, né, que nós vamos estudar Coríntios, mas agora nós vamos estudar o livro de Atos, ou pelo menos ler, né, o capítulo 18, ou uma parte do capítulo 18. Achados aí? Vou pedir para a irmã Joelle, por favor, ler o verso do 1 até o 4, irmã, por favor. Capítulo 18 de Atos, do verso 1 até o 4.
Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. Ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los e, uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas. Todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. Muito bem. Vou passar aqui, né? Para onde eu aponto, Felipe? Para cá? Qualquer aleatório. Tá indo. Estou apertando essa seta para a direita aqui. Bom, enquanto vai lá, a igreja de Corinto, ela nasceu nesse contexto aqui, em que Paulo, ele sai de Atenas e ele quer chegar em Corinto. Mas se você é um pouco mais, amplo no sentido de entender qual que eram os objetivos de Paulo, você vai se lembrar, se recordar que ele tinha um grande desejo, ele tinha um grande objetivo de ir até Roma, né? E depois nós também descobrimos que ele tinha um grande interesse de ir até a Espanha. Ou seja, qual que era a intenção de Paulo nessa jornada dele? Era implantar ou apresentar o evangelho a todo esse pedaço de terra aqui chamado Ásia Menor, anunciar o evangelho o máximo que ele pudesse nessas terras aqui, e passando por vários lugares, né? Aqui está a ilha de Creta, aqui está a ilha de Rhodes, aqui é o Mar Egeu, chamado Mar Egeu, aqui fica a ilha de Patmos, aqui tem Atenas, que faz parte da Grécia, e aqui, acho que não dá para ler, deve estar pequenininho, né? Aqui está Coríntio, né? Corinto. Então, faz sentido quando ele diz que ele tem um desejo de ir até a Espanha e antes passar por Roma. Por quê? Obrigatoriamente, seguindo o curso marítimo, ele ia passar por essas cidades. Então, onde ele passava, ele anunciava o evangelho. O desejo dele era ir até aqui, mas aí ele parou aqui. Ele saiu de Atenas e foi para Corinto. Corinto era uma grande cidade portuária. Ali era uma região de comércio. Desembocavam aqui comerciantes de diversos lugares, né? Todos esses povos aqui que queriam enviar produtos para a Europa, ou aqui quisessem mandar produtos aqui para esse continente aqui da África, eles obrigatoriamente paravam em Corinto, para uma pausa, para ir até o templo. Alguns religiosos pagãos, eles paravam aqui em Corinto. Para quê? Para ir lá no templo de Afrodite. Era em Corinto que existia aquele templo, onde lá existiam 1000 sacerdotisas que cultuavam diversos deuses com os seus corpos. Nós a chamamos hoje de prostitutas, e até alguns no Novo Testamento a chamam de prostituta. Mas o conceito deles, naquele momento, é que eles viviam uma religião pagã, adorando os seus deuses, oferecendo seus corpos a qualquer que chegasse para cultuar os deuses. Essa era a teologia deles, essa era a filosofia deles. Esse era o modo de culto que eles tinham naquela região de Corinto. Então, irmãos, imagina que aqui chegavam muitas pessoas de diversos países, de diversos lugares. Aqui parava muita gente, diversas culturas, diversas nações, desembocavam nesse pedaço de terra aqui, né? E aqui tem um lugar chamado Istmo, né? Talvez a iluminação não ajuda muito, mas está vendo essa faixa de água aqui, ó? Naquele mapa,
essa faixa aqui, ela ainda não está totalmente aberta. Nesse período ainda não era totalmente aberto, mas posteriormente, essa é uma imagem atual, o país, né, que acho que hoje ela pertence à região da Turquia, eles abriram isso daqui para quê? Para cortar caminho, para ligar os dois grandes mares que tem aqui. O grande mar Mediterrâneo, aqui é chamado de Pátmos, né, ou mar Egeu, que liga agora essas duas áreas de água aqui. Igual tem um canal do Panamá aqui, né, que liga o oceano, se eu não me engano, Pacífico, Índico, alguma coisa assim. Não vou falar agora de cabeça, mas eles chamam, lá naquela época é chamado de istmo, tá? É um acesso que eles fizeram para cortar o caminho entre os dois mares. Então é uma região marítima, é uma região de fácil acesso para navios, para grandes navios transportarem alimentos. Já naquela época isso já ocorria. E isso fomentava a cidade era muito rica, a cidade girava muito dinheiro, muito recurso. Então a gente começa a identificar o cenário, o contexto de Coríntio, e imagina uma cidade muito rica, muito próspera, com imoralidade autorizada, permitida, deliberada, à vontade. Como que era essa cidade? Tinha dinheiro, tinha prostituição, tinha imoralidade, essas coisas parece que elas se combinam bem, né? Então funcionava muito bem esse sistema lá. No entanto que eles tinham um grande templo, era uma cidade muito rica, era um templo muito grande, muito suntuoso. Talvez ainda você procurar aí, eu não trouxe, tá bom, imagens, hoje são ruínas, mas ainda existem alguns pilares lá que estão de pé, chegam a medir 15, 20 metros de altura. Muito alto, né? Muito alto, muito grande. Então, já era uma cidade rica, já era uma cidade próspera, era uma cidade habitada, e Paulo, um visionário do Evangelho, ele falou, eu tenho que pregar naquela cidade. Ele conhecia a imoralidade daquela cidade, ele sabia da idolatria que era muito forte lá, ele sabia que lá ele ia encontrar pessoas de diversas nações, vários tipos de cultura lá, habitando naquele lugar, transitando naquele lugar, e ele fala, eu vou levar o evangelho até lá, conforme a irmã leu aí, tá bom? Muito bem. Então esse é o contexto em que Paulo vai para Corinto, lá também, só mais um detalhe, né, para efeito de informação, lá também era uma cidade onde se realizava muitos jogos, chamados de jogos istmos também, né? O que são jogos istmos? Diversos tipos de competição, lutas, né? Luta corporal, levantamento de peso, arremesso de peso, soltavam, por exemplo, um boi, um touro, e aí o lutador tinha que agarrar aquele animal. Então, eles também, a cidade era movimentada por essas coisas. Os esportes eram realizados também nessa cidade, tá bom? Nessa cidade de Corinto. E então, irmãos, nós estamos com o nosso tema central, né, com o nosso tema principal, que é o que Deus espera de sua igreja. Esse tema, o pastor Antônio, ele deu para cada um dos professores aqui da classe dos adultos, né, da classe do jovem já para adultos. Mas nós vamos também, dentro desse tema geral, trazer os subtemas, né, e aplicar, definir algumas questões e aplicar para nós, na igreja, o que Deus espera de nós acerca da verdade que nós vamos aprender. Nós podemos aprender algo que é uma mentira, que muitas vezes alguma igreja vive, e nós vamos entender que Deus não quer que nós vivamos daquela forma. Em Corinto, nós vamos ver muito isso. Nós vamos ver uma prática errada, e aí nós vamos falar, bom, essa igreja de Vargem Grande não se identifica com essas práticas, então nós não vamos viver essas práticas como Corinto vivia, né? Então, nós vamos iniciar pelo capítulo 1. Como eu disse, eu vou procurar seguir uma ordem cronológica do livro, e nós vamos iniciar então nesse capítulo, no capítulo 1, e nós vamos trabalhar agora nessa manhã os versos 4 a 9, eu espero já iniciar também outros versos do 10 a 17, tá? E assim tentar
fechar até o capítulo 3 hoje de manhã. Tenho agora exatamente aí 35 minutos para fazer isso. Tentar trabalhar os 3 primeiros capítulos. Talvez eu não chegue até o final do capítulo 3, mas aí é a parte da conclusão que o apóstolo Paulo tem para a igreja para ajudá-los a corrigir um problema sistêmico que eles tinham na igreja. Primeiramente, nós vamos fazer a leitura. Verso 4, os irmãos encontraram aí, né? Sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito, a propósito da graça que vos foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo tem sido firmado em vós, de maneira que não vos falte dom nenhum, ou nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Muito bem. Irmãos, queria trazer como um subtema, o favor de Deus dirigido à igreja é a causa principal da satisfação do crente com ela. E nós vamos identificar já nos versos, eu já vou deixar aqui os versos, daqui são basicamente os versículos que nós vamos trabalhar agora nesse primeiro período, e nós vamos tentar entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui para essa igreja. Talvez num primeiro momento você pense assim, o apóstolo Paulo é um comediante, ele é uma pessoa muito engraçada. Ah, nossa, porque assim, eu já tenho uma certa informação sobre como as práticas, ou como são as práticas na igreja de Corinto. E aí o apóstolo Paulo, ele dá graças a Deus a vosso respeito. Ele é um alienado, ele não deve estar sabendo de nada do que acontece naquela igreja. Concorda, irmã? A irmã já tem ali uma predisposição a conhecer a carta. Já sabe mais ou menos o que a igreja de Corinto fez, realizou, como ela agiu, como ela foi imoral, problemas aqui de relacionamento. Os irmãos já sabem. Mas olha, e o apóstolo Paulo estava ciente. Ele fala no verso 11 do capítulo 1, que ele já havia sido informado a respeito dos irmãos. Paulo já sabia de tudo que estava acontecendo na igreja, dos problemas de imoralidade, dos problemas de falso ensino, dos problemas do comportamento dos crentes no culto, na hora da ceia, dos problemas de relacionamento com os irmãos, irmãos processando um ao outro, né, envolvendo a justiça secular para resolver os problemas dele. Paulo já sabia de tudo. Aí você fala assim, bom, se ele não é tão engraçado, ele é irônico. Ele está sendo irônico com a igreja. Como que ele está dando graças a Deus a respeito deles? Irmãos, o apóstolo Paulo, ele não teve tempo para ser irônico em basicamente 99% da atuação dele nas igrejas. Ele não teve esse tempo. Jesus não teve. Talvez nós lemos alguma carta, talvez nós lemos algum livro, e a gente pensa assim, Jesus está sendo irônico nessa passagem. Irmãos, dificilmente Jesus foi irônico em alguma passagem. Ele não queria usar esse recurso da linguagem para ensinar algo para a igreja. Pode ser que em algum momento sim, Paulo em algum momento ele nessa carta sim, mas não é o caso aqui. Não é esse caso agora. O que Paulo está fazendo, irmãos? Paulo, ele está dando graças a Deus a respeito do que Deus fez pela igreja. E nós, irmãos, temos que ter a mesma visão quando nós olhamos para uma igreja. Nós não podemos olhar para uma igreja a partir das nossas perspectivas, que muitas vezes são erradas, são equivocadas, são fora do padrão, são fora de um parâmetro. Às vezes nós não estamos satisfeitos com a nossa igreja, mas isso não define ela. A identificação de um problema não define a igreja.
não define a igreja que o Senhor instituiu. Porque aos olhos de Deus existe um conceito. Qual é o conceito aos olhos de Deus? Que a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus, nós fomos enriquecidos em tudo. Nós somos enriquecidos em toda a palavra, nós somos enriquecidos em tudo nele, nós somos enriquecidos em toda a palavra e em todo conhecimento. Ah, mas eu não estou muito satisfeito com a igreja, sabe por quê? Porque o estacionamento não está funcionando bem, não. Não vou mais lá naquela igreja, não. Lá no Templo de Salomão, o estacionamento funciona bem melhor. E eles não cobram lá também o estacionamento. Cobra sim, vai lá estacionar seu carro lá, eles cobram. Você tem que provar que é membro lá, para não cobrar. Ah, olha só, olha esse mato aí, ó. Ó, não vou naquela igreja, sabe por quê? Porque aqueles irmãos são meio pobres, né? Eu tenho um Jeep Renegade, eu não vou naquela igreja, não. Eu não quero dar carona para aqueles irmãos lá que andam de tarifa zero. Olha, aquela igreja lá, o que eu escrevi aqui? É uma igreja que os instrumentistas não estudam muito bem, não. E eles não usam bateria lá. E eu gosto de agitação, eu gosto que o povo é agitado. Na hora do louvor tem que ser agitado, eu quero sair suado do culto. Quero ficar aqui com a mão para trás, cantando. Né? Isso define a igreja? Define? Essa é a definição da igreja? Não, eu vou lá naquela igreja lá, ó, lá de São Paulo, porque lá tem 1000 membros. E aí eu gosto de ver muita gente na igreja. Eu venho aqui, às vezes tem 20, 25. Né? No máximo 50, porque os irmãos não são fiéis para vir ao culto. Não estou satisfeito com a minha igreja. Isso define a igreja? Isso não define a igreja. Isso pode revelar uma situação na igreja, pode revelar um momento, pode revelar um período, bom ou ruim, mas não define a igreja, porque quem define a igreja é o Senhor. É o Senhor Jesus. E Paulo está dando graças pelo que Deus definiu como igreja, e não a perspectiva dele, não a opinião dele. Ele não está dando graça pelos problemas da igreja, ele está dando graça a propósito da sua graça, a propósito da graça de Deus. E nós, irmãos, temos que ter a mesma atitude do apóstolo Paulo. Quando alguém lhe perguntar da sua igreja, você tem que dizer: a propósito da graça de Deus, eu fui enriquecido em tudo. Eu fui enriquecido no Senhor, eu fui enriquecido na palavra, eu fui enriquecido em todo o conhecimento. E o que isso significa, irmãos? Ser enriquecido. O que isso significa? Esses dias eu comprei como é que chama? Um cereal, né, para os meninos lá em casa, e aí eu fui ler o que estava escrito lá na caixa, porque o Samuel, ele tem dificuldade com leite, e tudo que a gente compra a gente tem que ler. Às vezes não dá tempo de ler tudo no mercado, ou deixa para ler depois. E aí estava lá escrito lá no cereal de milho, enriquecido com um monte de coisa, enriquecido com mineral, com antioxidante, com vitamina B1, vitamina B2, enfim, um monte de coisa. A palavra de Deus, irmãos, quando ela é entregue à igreja, ela vem enriquecida. Com o quê? Com a verdade do Senhor. Toda a palavra de Deus, e eu não estou fazendo julgamento agora, hein? Se realmente são todos que estão conduzindo a palavra, que estão manipulando a palavra, que estão entregando a palavra. Eu estou dizendo que toda a palavra de Deus, dirigida à igreja, a palavra que o Senhor mesmo deixou, ela é enriquecida. Ela tem, então ela tem um poder místico. Não estou falando nada disso. A palavra do Senhor é enriquecida. E nós fomos enriquecidos através da palavra dele. Mas eu não estou rico ainda. Não estou falando de riqueza material. É ser cheio da palavra, irmãos. Ter discernimento. Ter conhecimento da verdade, para você não ser enganado, para você não ser enrolado, para você e eu não falarmos o que a palavra não fala, para eu não afirmar o que a palavra não afirma,
para eu afirmar o que a palavra afirma, para eu ser fiel ao texto, para eu ser fiel ao que o Senhor quer ensinar. Então, irmãos, a primeira verdade é essa, que Deus, Ele enriqueceu a igreja dele com a palavra. A propósito da graça de Deus, e não importa o momento em que a igreja está vivendo. Se ela tem pecados, ela precisa corrigir, abandonar aquele pecado. Se ela tem dificuldades, ela tem que se acertar de alguma forma. Tem que buscar o quê? A palavra, para poder corrigir. Esse enriquecimento vai nos levar a uma conduta em que o Senhor um dia vai se agradar. Ou quem for olhar a nossa igreja, né, como o apóstolo Paulo estava olhando aquela igreja naquele momento, talvez ele se alegre em ver a prática dos irmãos. Tem um trecho lá, se eu não me engano, acho que é capítulo 10 ou 11, ele fala: eu não louvo vocês quando vocês se reúnem, porque quando vocês se reúnem é para vergonha e não para a glória de Deus. Dá para ver que ele realmente estava chateado com as práticas da igreja, mas ele não estava chateado com a origem da igreja. Ele nunca teve problema com com a verdade da igreja, com a origem da igreja, que é o Senhor Jesus. Né? Ele poderia começar a carta dizendo assim: nossa, como eu estou arrependido de ter levado o evangelho nesse lugar. Só tem gente imoral, continuam ainda frequentando o templo lá de Afrodite, os irmãos frequentando ainda. Né? Irmãos aí traindo o pai com a esposa do pai. Irmãos brigando, indo para a justiça por causa dos problemas, porque vocês não têm ninguém que possa intermediar esse problema de vocês e ajudar a resolver. Ninguém tem uma disposição boa para resolver os problemas. Nossa, como eu me arrependo de ter começado esse ministério aí em Corinto. Quero cancelar isso aí agora. Ele faz isso? Essa é a atitude de Paulo? Qual é a atitude de Paulo? Ele dobra o joelho dele e ele dá graças não do porquê, mas o quê. E às vezes nós damos graças, irmãos, do porquê. Ah, porque Deus é bom, porque Deus fez isso, porque Deus permitiu. O quê? O que é o quê? O que é a propósito de Deus, a respeito do propósito de Deus. Irmãos, eu vou dar graça pela igreja de Vargem Grande, porque a propósito de Deus, a palavra dele foi enchida em nós, nos foi enriquecida, e nos enriqueceu, nos encheu, nos deu vida. Estou gastando bastante tempo nesse ponto, irmãos. Por quê? Porque essa vai ser a nossa base para nós estudarmos a carta. Quando eu apontar os problemas, às vezes pode ser que eu volte e fale dessa base, mas eu não vou poder voltar mais. Mas eu quero que os irmãos tenham essa base, irmãos. Que você está nessa igreja hoje aqui, não perca o foco na igreja do aspecto correto. Do que é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é um momento de dificuldade que ela vive. Ela é mais do que isso. Ela deve superar isso, ela deve se arrepender disso. Mas ela não é definida pelos problemas. Ela é definida a propósito da graça de Deus. Que Ele nos deixou toda a palavra para nos dar o entendimento. E a verdade de Cristo, ela foi firmada na igreja. Ela foi firmada na igreja. Como? Nos dando todo o conhecimento que nós precisamos. Nós precisamos dessa verdade para nós sermos alimentados. Então a igreja, ela comprova a veracidade da pregação. Olha só, o testemunho de Cristo, ele foi confirmado em vocês, dando evidências da transformação que ele realizou nas nossas vidas. Se você está aqui ainda em dúvida, se você ainda não sabe o que é isso, você deveria se preocupar. De repente você está há anos na igreja e ainda não percebeu que Deus, ele transforma as nossas vidas. E o testemunho de Cristo, ele deve ser confirmado em nós. Então, talvez seja um momento de você se perguntar se o testemunho de Cristo, ele está firmado em você. Se você não tem condições de fazer essa pergunta, pergunte a outro. Se você tem dificuldade de refletir sobre isso, se você tem medo, pergunte a outro se o testemunho de Cristo está sendo confirmado na sua vida. Porque o fundamental aqui, irmãos, não é nós nos reunirmos de maneira sociável aqui. Sim, nós temos que amar uns aos outros, respeitar uns aos outros, ser educado, ser gentil, o máximo que você puder. Mas o testemunho de Cristo deve ser a evidência na minha e na sua vida.
Essa deve ser a marca. Esse deve ser o elemento principal. O testemunho deve ser confirmado em nós, de Cristo. E como que nós podemos perceber isso? Olha só o que ele fala no verso 7. De maneira, no verso 7 do capítulo 1, de maneira que não vos falte dom nenhum. Quando nós nos convertemos, ou quando Deus nos salvou, então não sei qual termo você gosta de usar, Deus ele enriqueceu-nos na verdade, na palavra. Agora o testemunho de Cristo é confirmado nessa verdade, nessa palavra. E qual é a evidência? A evidência é o dom. É o dom. Quando é ensinado na igreja que você deve buscar um dom, você não pode ignorar isso. Porque Deus te deu um dom. Te deu um dom. E esse dom, irmãos, é para ser usado aonde? É o medo de responder, né? Na igreja. Não, era para a sua vida. A igreja, irmãos, também é para você desempenhar o seu dom aqui. Mas é para a sua vida. Para que outros testifiquem o testemunho de Cristo na sua vida. Para que os outros comprovem Cristo na sua vida. É através do testemunho de Cristo, irmãos. Por causa da palavra que foi enriquecida em nós, que nós temos a evidência através do dom. E aí alguém pode falar para você, nossa, como você mudou de vida. Parece que a sua vida está melhor. Como? Você se comporta melhor, você se relaciona melhor com as pessoas. Na hora de você fazer um negócio, se você percebe que ali tem uma dificuldade, você prefere sofrer o dano. Ou você ainda tenta tirar vantagem do outro na hora de fazer o negócio? Ou você ainda quer ser imoral nas relações com as pessoas? Então, precisamos, irmãos, através do dom, confirmar esse testemunho de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele percebeu, a igreja de Corinto era uma igreja onde se tinham muitos dons. E a gente vai descobrir isso ao longo dos capítulos. Lá, tinham dons de profecia, dons de línguas, dons de pessoas que interpretavam as línguas, dons de cura, diversos dons, dons da palavra, pessoas muito sabidas da palavra, pessoas que possuíam o conhecimento de Deus na hora de anunciar a palavra. E ele está dando graças por isso. Mas ele não está vendo agora a questão das práticas, ele não está tratando a questão das práticas agora dos irmãos. Ele está reconhecendo que a igreja do Senhor, ela foi enriquecida em toda a palavra e em todo o conhecimento. E essa é a grande verdade, irmãos, que nós temos que ter nesse momento e nos apropriarmos para nós podermos andarmos. E o verso 8 e 9, a fidelidade de Deus protege a igreja da queda. E aí você pode pensar assim, aquela igreja está em ruína, aquela igreja vai acabar logo, logo. A igreja do Senhor não acaba. Talvez esse local aqui, um dia, ele pode não ser mais um ponto de encontro da sua igreja. Mas a igreja do Senhor não vai acabar. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Alguma certeza? O qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, talvez a nossa igreja, agora eu falo a nossa igreja, pode ser que hoje ela não seja reconhecida como uma igreja referência, né? Pode ser, pode acontecer. Pode ser que ela não seja uma boa referência para as pessoas que estão chegando aqui ou que vão chegar, não é? De repente, agora de uma forma geral, não falando especificamente da nossa igreja, de repente uma pessoa que se converte,
e ela é introduzida numa igreja, dependendo dos problemas que a igreja passa e enfrenta, e aí às vezes tem irmãos já que estão há longos anos enfrentando dificuldades e vivendo em grandes problemas e em dificuldades, às vezes para um novo convertido, é difícil ele chegar na igreja, uma igreja local, e descobrir que ali existem dificuldades de relacionamento. É difícil um novo convertido ele assimilar toda essa situação. Porque a disposição dele num primeiro momento é do quê? De vivenciar o quê? Vivenciar aquela novidade de vida. Ele quer passar por um processo de transformação. Ele quer abandonar o quê? Tudo aquilo que ele entende que é algo que afastava ele de Deus. Aquelas práticas ruins que ele tinha, aquela conduta ruim, aquele vocabulário imoral que ele tinha, ele tem o desejo de abandonar aquelas coisas, porque ele entende que agora ele quer ser uma pessoa nova. Uma vez eu fui desafiado a isso, fui exortado por um irmão. Fui pego num erro, um irmão viu, e ele veio falar comigo. E o ponto que ele colocou foi esse: olha, você tinha essa vida aqui, agora você está dizendo que você tem essa vida. Como que vai ser a transição disso? Você vai continuar com essas práticas ou você vai abandonar isso aqui e vai começar a viver uma nova prática? E aí um irmão chega na igreja, um irmão novo, convertido, ele percebe essa coisa travada, ele percebe essa indisposição de alguns lados ou de ambos os lados, e ele fica preocupado. Fica preocupado. E nós, irmãos, como igreja, nós temos que trabalhar bem esse ponto, essa questão na hora de receber os irmãos. Porque você pode estar prejudicando alguém. Você pode estar colocando uma pessoa num problema que ela nunca imaginava estar e não queria estar. Mas isso não define a igreja. Não é essa a definição. Aquele crente que está sendo enriquecido na palavra, ele tem a obrigação de discernir essas questões, de amadurecer acerca disso e servir ao Senhor. E fazer parte da igreja dele. Não é escolher um lado, né? Depois a gente vai ver aqui fã-clubes que se formam dentro da igreja. Não é sair escolhendo os lados, abraçando a causa mais prejudicada, né? Vamos dizer assim, abraçando a minoria, abraçando quem foi rejeitado, abraçando... Não é isso, irmãos. É ajudar essas pessoas a resolver essas questões. E aí, um dia, essa igreja será confirmada. Pode ser que ela não seja confirmada agora. Mas um dia, Paulo está dizendo aqui, um dia, Corinto, os irmãos aí de Corinto, vocês serão confirmados. No dia da revelação do nosso Senhor Jesus, naquele grande dia, vocês não serão envergonhados. Porque vocês foram salvos pela graça, vocês foram salvos pela fé. Vocês não vão ser salvos pelas obras de vocês. Vocês não vão ser salvos porque vocês deixaram essas práticas. Não, vocês vão ser salvos por causa da graça do nosso Senhor. Por causa da palavra do Senhor. Por causa da morte de Jesus Cristo. Não está aqui o texto de a morte de Jesus no texto, mas o contexto da salvação é esse. É a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E naquele dia, vocês vão ser irrepreensíveis. Agora, Paulo vai começar a escrever uma longa carta, extensa, repreendendo os irmãos, tendo que repreender, tendo que pôr o dedo na ferida, tendo que mexer lá naquele ponto que vai doer, que vai incomodar, mas ele não vai se calar, ele vai falar, ele vai levantar essas questões. Mas ele também está dizendo, irmãos, um dia vocês serão irrepreensíveis. Sabe por quê? Porque Deus é fiel. Deus é fiel. E ele disse que quando ele nos chamou, ele chamou em Jesus Cristo, o Filho dele. Então ele não olha mais a minha vida. Eu não estou dizendo que isso me dá direito de viver de qualquer maneira. Eu estou dizendo que ele não olha mais a minha vida. E isso é a remissão de Deus. Ele não olha o meu pecado, ele não olha o meu corpo em trevas, mas ele vê o sangue de Cristo que ele derramou na cruz. Ele vê o Espírito agora que ele colocou em nós. É isso que ele vê.
é a ação dele, é a misericórdia dele, é a atitude de Jesus na cruz, em morrer, em dar a vida eterna, para me salvar e me chamar à comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Esse é o contexto da igreja, esse é o conceito da igreja, essa é a forma que nós temos que olhar para a igreja. É difícil, né? Porque nós vivemos uma realidade distinta. Isso que ele está ensinando é uma verdade, porém, é uma verdade que nós não podemos pegar, né? Eu vejo o Dudu, eu vejo que ele bateu no meu carro e fugiu, e foi embora. Agiu, né, de maneira covarde. Eu expondo aqui, né, Dudu? Eu vejo, né, estou brincando, irmãos. O Dudu vendeu o carro dele para mim e mandou 4 pneus careca. Era mais careca do que ele, os pneus. Tentou me enganar no negócio. Falou que o motor estava bom, encheu de areia lá, seu Geraldo. O motor estava bom, ficou uma semana bom só, depois acabou a areia. Não, estou brincando, não tem nada. Só tenho que agradecer o Dudu. Meu primeiro carro eu comprei do Dudu, irmão, sabia? Ele vendeu para mim. Parcelou assim, eu terminei de pagar agora. Faz o quê, Dudu? Uns 2 anos? Faz 3 meses que eu paguei o carro. Parcelou, mais que as Casas Bahia. 120 vezes. Irmãos, então vamos para essa parte final já? Como Paulo, irmãos, como o apóstolo Paulo, não permita que as falhas que há na igreja deem origem a um conceito ruim dela. Não faz isso com a igreja. Não faça isso. Você está falando de você também, quando você faz isso. Tá bom? Continue a vê-la como sendo a igreja de Deus. A propósito da graça de Deus. Lembra dessa expressão de Paulo? A propósito da graça de Deus. Não esquece isso. É o verso 4. A propósito da graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus. Quando você for falar da nossa igreja, da sua igreja, que você faz parte, olha, a propósito da graça de Deus, que nos foi dada em Cristo Jesus, nós fomos enriquecidos em toda a verdade, em toda a palavra. A propósito da graça de Deus, não se esqueça disso. Como Paulo, dê graças a Deus pelo fato da igreja ser alvo dos favores de Deus. Nós fomos favorecidos por Deus. Qual que é a evidência? É o dom. É o dom que Ele dá. Na sua vida. Essa é a evidência. O testemunho de Cristo. Essa é a evidência. Você é enriquecido no conhecimento, irmãos? Ou você acredita em qualquer pregador sem avaliar a base de ensino dele? Você tem identificado o seu dom? E você pensa assim, nossa, vou ter que gastar dinheiro para ir para um seminário para aprender a palavra de Deus? Não. Não é isso que ele está falando. Quando ele disse que a igreja foi enriquecida, ele não estava falando com as pessoas que tinham se formado no seminário. Então, não é isso, não é essa a realidade não é esse contexto não. Nós temos que examinar as Escrituras. Nós temos que estudar as Escrituras, a palavra de Deus. Gaste tempo lendo, gaste tempo meditando na palavra de Deus. Para quê? Para que você não seja enganado por qualquer pregador. Para você não ser enganado aqui, por mim. Né? Posso estar chegando aqui com um ensino completamente equivocado, diferente, e você tem que ter sabedoria, porque é na igreja que Deus age, né? Paulo, ele orienta a igreja a não deixar os falsos mestres, os falsos líderes, essas pessoas que pregam a heresia, a mentira. Ele fala, igreja, não deixe esses homens falarem. Muito bem, irmãos, alguma dúvida sobre esse ponto? Que agora eu vou avançar, tá? Tenho mais 5 minutos, eu vou falar agora do próximo ponto, mas eu vou só começar, não vou tratar muito. Eu penso assim que essa questão do momento da igreja que está vivendo assim, mas mesmo assim, em questão do momento da igreja, se está passando dificuldade ou não, o crente maduro ou o crente iniciante, acho que ele não tem autonomia de você tirar um conceito do que é certo e o que é errado, assim, do que a igreja está passando ou não. Acho que Sim. mais fundo ainda, acho que a gente nem tem essa autonomia. O discernimento que Deus dá para a gente, eu acho que é para discernir do que é certo e errado em questão do que está sendo pregado, da questão do evangelho, né? Mas não do discernimento de distinguir a
dos problemas ou a dificuldade que a igreja está passando no momento. Né? Acho que a gente não tem essa autonomia, né, de classificar, eu não participo dessa igreja porque o ventilador lá é fraco, não tem ar-condicionado. Tal, assim. Eu ouço bastante falar da questão dos instrumentos, no caso, né? Tem pessoas que usam a própria Bíblia, não, mas aqui em Salmos está lá, bateria, então, eu acho que isso não é relevante, né? A falta de instrumento ou não classifica o louvor, eu acho. Tá? Então a gente não tem essa autonomia. Né? Sim. Bem, irmão. Verso 10, irmãos, vamos lá. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Primeira coisa que eu queria dizer aqui, irmãos, é que a Cloe aqui e a família dela não são fofoqueiros, tá bom? Não são fofoqueiros. Não é para você pensar dessa forma em relação à família, tá? E Paulo, quando agora ele vai começar a tratar algumas questões de dificuldade lá na igreja mais abertamente, ele vai ser mais específico em alguns problemas, mas ele não deixa de trazer o nome e o endereço aqui da pessoa, de quem está levantando essas questões, né? Ele tá dizendo, olha, vocês conhecem essa família, vocês sabem do procedimento dessa família, vocês sabem do testemunho dessa família, e eles apontaram essas dificuldades entre vocês. Eles estão apontando isso daí. E eu, como conheço a vida deles, conheço a conduta deles ou a família deles, eu estou considerando isso daí, o que eles me passaram, essa informação que eles me passaram. Então não é no sentido de falar mal, não é no sentido de fofoca, mas é no sentido de relatar a dificuldade da igreja. E aí é ter o discernimento e a capacidade de compreender os momentos e as dificuldades e se manifestar. É essa maturidade que falta muitas vezes. Porque, às vezes, quando eu vou apresentar um problema, ou quando eu vou tratar um problema, eu vou anunciar um problema, eu vou cheio do quê? Eu já vou cheio das minhas emoções e das minhas interpretações e dos meus julgamentos e de qual lado já está certo. Normalmente é isso que acontece. Normalmente, numa demanda, num problema, eu já escolhi o meu lado. A casa de Cloe, a princípio, eles não fizeram isso aqui, pelo menos isso não é o que está transparecendo. Eles apresentaram sim um problema. E eles não estavam fora da igreja. Eles não encontraram Paulo um dia e aí Paulo perguntou para eles como é que está a situação e eles falaram, olha, nós já saímos daquela igreja. Não. Eles anunciaram os problemas sim, eu não sei o nível de envolvimento deles com a igreja, não sei o período, o tanto de tempo que eles estavam lá, mas eles, com sabedoria, apresentaram sim as dificuldades. Esvaziada do meu pré-julgamento, da minha cosmovisão, da maneira que eu enxergo as questões. Então, eles passaram para Paulo. Eu também não sei nem se eles estavam com algum problema direto com alguém. Ou se alguém pudesse estar causando algum problema para eles. Nós não temos essas informações. Mas o que nós temos que ter como conduta é a maturidade, sim. Eu não entendi só o que o irmão quis dizer em relação à autonomia. Não sei se no sentido... Autonomia de você qualificar a igreja que ela é ruim ou não sim. Pelas dificuldades. Perfeito. Nós temos que ter sim sabedoria para nós compreendermos as situações e nos posicionarmos na hora que precisar apresentar aquela questão. Na hora que precisar tratar desse assunto, eu vou me posicionar de forma isenta, mesmo que às vezes eu tenha sido afetado. Ou prejudicado, ou sido prejudicado, ou tendo sofrido um prejuízo. Tenho que procurar ser dessa forma. A igreja, irmãos, ela precisa, olha só o que Paulo está rogando aqui, né?
Paulo está rogando para que a igreja seja unida. E a união aqui, às vezes a gente pensa assim, a gente tem que pensar tudo igual, né? O Nil gosta de usar lá o xadrez dele, então eu tenho que pensar igual ele. Eu tenho que agora ir lá no Brás e comprar todas as minhas camisas xadrez. É isso que ele está falando? O Nil gosta de bastante instrumento, então eu tenho que ficar igual o Nil, tem que ficar, né? Onde tem um concerto, ele está indo atrás. Onde tem uma pasta de música, ele está indo atrás. Onde tem um instrumento, ele está indo comprar. É isso? Não. Nós temos que pensar, irmãos, de forma unânime e de forma que não haja divisões nem contendas em relação à palavra, em relação ao ensino, à verdade. Nós temos que concordar sim. Tá? Existem pontos que às vezes ficam um tanto difícil, mas a teologia ensina a como tratar essas questões que são difíceis de resolver. Ela fala, olha, a teologia fala, seja moderado, seja conservador. Não afirme o que o texto não afirma. Não proíba o que o texto não proíbe. Não legalize aquilo que o Senhor não legalizou. Cuidado com o que você afirma, cuidado com o que você exorta, no que a Bíblia não exorta, no que a Bíblia não trata. Seja conservador, seja moderado nessas questões. Existem questões que são difíceis. Então nós vamos agir como? Através dos princípios, nós vamos usar princípios. Vamos pensar como nós poderíamos ajudar, como nós poderíamos agir naquela situação. E nós temos que falar de uma mesma coisa também. Ontem de manhã eu estava aqui, né, na igreja, vim trazer o Rafinha na aula, estava o Wellington e o Nil. Aí a gente ficou os três ali falando sobre novela. Não, sobre futebol, né? O homem não fica falando sobre novela. A gente ficou falando sobre política. Não, falamos sobre carros. Estou mentindo para os irmãos. Não, falamos sobre instrumentos, né? Estava tendo aula. Irmãos, pela graça e misericórdia de Deus, ontem a gente falou sobre a Bíblia. O Wellington começou com um assunto, ele é novo convertido, né? O Wellington está como? Está respirando, né? Assim, tá... Eu quero mais da palavra. O que a igreja tem que fazer? Ajudar o irmão. Conversar com o irmão sobre essas questões. O irmão tem dúvidas. Desculpa expor o irmão, tá? Eu nem pedi liberdade para o irmão. E assim, então o Veiga pegou, subiu, levou ele lá numa sala, né? Pegou um giz lá, apresentou as melhores teologias para ele. Não, a gente conversou. Falamos de textos bíblicos, ele tinha questões que ele gostaria de entender melhor. Não ficou tudo explicado ontem, com certeza. Né? Mas a gente falou, ficamos o quê, Nil? 40 minutos? Talvez 40 minutos, 50 minutos conversando sobre questões da Bíblia. E sabe o que dá quando a gente faz o balanço disso? Dá uma satisfação, irmãos, você poder conversar com o irmão acerca da palavra de Deus. E ele fala que para que não haja divisões entre vós, não é? A igreja, irmãos, estava vivendo um momento de grande divisão. O que estava acontecendo lá? O que os irmãos da casa de Cloe relataram? Eles relataram para Paulo o seguinte, olha, Paulo, na igreja tem basicamente 4 grandes grupos. Eu não sei qual era o tamanho da igreja, mas tem basicamente 4 grandes grupos. Quais são os grupos? Verso 12, ele diz assim, olha, alguns estão dizendo que são do grupo de Paulo, ou dizem, eu sou de Paulo. Aí outros estão dizendo, eu sou de Apolo. E outros ainda, eu sou de Cefas, que é Pedro. E outros, eu sou de Cristo. Os mais fariseus aqui eram os que eram de Cristo. Esses eram os mais hipócritas, pode ter certeza. Tá bom? Porque não é isso daqui está totalmente errado, essa visão aqui, essa forma de abordagem, de conduta. Não existe. Então, assim, um era paulino, né? O outro apoliano, o outro petrino e uns cristianos. 4 grandes grupos dentro da igreja. Eles estavam fazendo isso daí. Por quê, irmãos? Porque eles eram grandes estudiosos da palavra. Eles eram pessoas que estavam buscando conhecimento. Porém,
essa qualidade. Irmãos, perceba que o erro aqui é excesso de qualidade. Eles estão falando de falsos profetas aqui? De falsos pregadores? De falsos mestres? Eles estão falando de quem aqui? Eles estão falando de Paulo, o melhor pregador que nós tivemos. Eles estão falando de Pedro, o melhor discípulo de Cristo, o principal discípulo de Cristo. Apolo foi um grande discípulo de Paulo, um mestre, um doutor. E o próprio Cristo, né? Eu já não vou considerar Cristo aqui, porque aí tem um aspecto só dos homens. A qualidade deles, irmãos, era imensa, mas elas não se comunicavam. Uma igreja sofrendo por excesso de qualidade. Os irmãos conseguem entender isso? O excesso da qualidade dos irmãos não permitiam que eles se relacionassem bem. Por quê? Porque eles começaram a ter uma grande admiração pelo seu líder, de forma irracional, de forma incondicional, de forma equivocada. Eu não vou nem qualificá-los aqui que eles estavam colocando esses homens como ídolos, mas é um perigo. O próximo passo da admiração pelo seu líder, a admiração exagerada, incondicional, equivocada, o próximo passo é você fazer ele de um ídolo. E nós vamos tratar isso na próxima aula. Eu gostaria que já fosse domingo que vem, mas não vai dar. Nós vamos perceber, irmãos, que às vezes a igreja peca porque ela, de forma irracional, vê naquele líder a pessoa em que ela deve se basear para viver a sua vida, ou que ela deve olhar como a principal pessoa para a atitude dela em relação aos outros. Mas se fosse Paulo aqui na igreja, ele não ia deixar crescer o mato desse jeito. Não, se aqui tivesse Pedro, né, os irmãos não estavam aqui desse jeito, não. Pedro era, né, ele era duro na palavra, ele falava com autoridade e ele colocava a ordem na casa. Não, mas se fosse Apolo, todo mundo aqui seria bem instruído, né? O pessoal aqui não fugiria do ensino médio, né? O pessoal não terminou nem o ensino médio, não terminou o fundamental. Não, se fosse Apolo aqui na igreja, ia voltar lá fazer o Mobral, fazer um instituto brasileiro lá, ia se formar e depois ia para a faculdade, ia para o seminário. Às vezes nós julgamos ou às vezes nós condicionamos a relação dos irmãos na nossa igreja por causa de uma pessoa. Não, mas se fosse o fulano de tal, não estava assim, não. Não estava desse jeito, não. Se fosse o outro, não teria acontecido isso. Mas se fosse o outro, não ia deixar barato isso aí, não. Não ia deixar o irmão lá fazer o que ele quisesse, não. Percebam, irmãos, que nós estamos falando aqui de uma qualidade das pessoas. Paulo, Pedro e Apolo com certeza não estão concordando com isso. Eles não estão fomentando isso, eles não estão promovendo isso, eles não estão investindo nisso, eles não querem esses grupos. Talvez eles nem saibam que existem esses grupos. Pedro está numa outra região, Pedro está desenvolvendo um outro ministério, Pedro não tem nada a ver com Corinto. Pedro está lá em Jerusalém, está lá em Antioquia, está lá na origem, ele está tratando com os judeus lá. Talvez Pedro não está nem sabendo que existe isso daqui lá na igreja de Corinto. Mas estão usando a figura dele dentro da igreja para promover divisões. Se Pedro souber disso, talvez ele vai dizer, olha, para com isso agora, não quero fã-clube não. Não quero ninguém dando like lá nas minhas pregações, não quero nada disso. E aí depois, irmãos, na próxima aula nós vamos então trabalhar os pontos aí do que está acontecendo lá em relação a isso daí. Deus nos abençoe e obrigado.